Então vamos ver só, hoje a parte Python vai ser bastante simples, é só para apresentar uma biblioteca que nós podemos usar para fazer gráficos. Esta é o Matplotlib. E vou mostrar só uma utilização simples e depois dar um exemplo de traçar a distribuição de tamanhos de sequências de citocromos tiradas do Kotlin Data Bank. Vamos ver primeiro como é que nós podemos fazer gráficos. Nós temos aqui esta biblioteca Matplotlib tem um módulo pyplot que é bastante usado para fazer gráficos e nós podemos importar, tipicamente dá-se esta alcunha do PLT só para não termos de estar a escrever matplotlib.pyplot cada vez que queremos usar uma função dela. E então será assim, import matplotlib.pyplot as PLT. E a partir daí, sempre que usarmos o PLT ponto qualquer coisa, podemos usar aquilo que esta biblioteca, que este módulo nos fornece, com estas várias funções. Importamos também, tipicamente, o NumPy, porque quando nós lidamos com gráficos, dá jeito de lidar com vetores e matrizes para poder gerar os pontos que precisamos para traçar o gráfico. Isto aqui é um exemplo simples, em que usamos da biblioteca NumPy esta função linspace de espaço linear, que é bastante útil para este tipo de coisas, porque recebe o primeiro ponto, o segundo ponto e o número de pontos que nós queremos entre os dois, ou no total. E vai-nos dar um vetor com 200 pontos, neste caso, entre menos 10 e 10. Portanto, isto é bastante útil se nós quisermos criar o eixo do x, por exemplo, neste caso, com os pontos regularmente distribuídos e não precisamos estar a fazer contas. Portanto, dizemos simplesmente onde é que começa, onde é que acaba e quantos pontos é que tem lá no meio. Depois, vamos traçar o gráfico do seno de x entre menos 10 e 10. Podemos usar a função seno do NumPy, que faz esta operação sobre vetores. Portanto, nós estamos a dar aqui 200 pontos, 200 valores de x, e ele vai-nos devolver 200 valores de y, o seno de cada um daqueles. Portanto, se vocês usarem esta biblioteca do NumPy, facilita bastante fazer este tipo de operações. E agora, para fazer um gráfico, em rigor, basta chamar a função plot com o x e o y, e vocês obtêm um gráfico. Em geral, se nós queremos que o gráfico caia numa nova figura, porque se nós fizermos vários plots sem criar uma nova figura, eles vão ficar sobrepostos, vamos chamar a função figure para criar uma nova figura e se vocês estiverem a trabalhar no Spider, quando o vosso script acaba, se houver algum gráfico lá, ele é mostrado automaticamente. Mas se quiserem mostrar o gráfico durante a execução do script, podem chamar logo o show para mostrar o gráfico. Portanto, isto são as funções mais usadas, o plot para fazer o mesmo gráfico, figure para criar uma nova imagem, para não ficarem os plots sobrepostos, e o show para mandar mostrar o boneco quando queremos. Podemos usar aqui isto de uma forma um pouquinho mais sofisticada. O figure permite receber alguns argumentos, por exemplo, um deles será um identificador da imagem, vocês podem ter vários ao mesmo tempo e mandar fazer plot naquela que vocês escolhem. Portanto, cada vez que chamam o figure, podem dizer que querem referir a número 2, a número 3, algo assim. E tem também este argumento útil, que é o tamanho da imagem, primeiro o x e depois o y em polegadas. Claro que isto no ecrã não vai corresponder em polegadas, mas está relacionado com o DPI per inch, que vos permite-vos controlar a resolução com que a imagem fica no fim, o número de pixels que tem. Portanto, neste caso, eu fiz uma imagem de 10 por 5, esta aqui, depois o plot, e depois usei este savefig, que é uma função também do pyplot. Vocês dão o nome do ficheiro, ele identifica pela extensão o tipo de imagem que é, portanto, neste caso é um PNG, e depois tem aqui algumas opções, como a resolução da imagem, o DPI. Eu costumo usar este Bebox Size, que é para minimizar as margens, senão fica com uma moldura maior. Mas enfim, há muitas opções, isto é questão de ir ver ao Google e vocês podem controlar o aspecto como fica. E isto grava o PNG na pasta onde vocês estão. Portanto, é fácil fazer um gráfico e gravar para depois incluir num documento ou qualquer coisa. O close pode ser útil quando vocês fazem muitos gráficos, porque os gráficos ocupam bastante espaço em memória e o close basicamente diz para limpar o gráfico da memória, porque já não o vamos usar. E depois, quando criarem um novo, têm um novo gráfico a seguir. No plot, têm também muitas opções para representar as diferentes linhas. Por exemplo, aqui eu escolhi uma linha a vermelho com um traço interrompido. Vocês podem consultar online este tipo de códigos, mas têm estes códigos bastante simples para indicar como é que querem o traçado.
Podem também controlar, por exemplo, a espessura da linha, têm estes argumentos como para tornar a linha mais grossa, mais fina, enfim, como quiserem. Portanto, a parte toda do plot, controlar os eixos, as escalas, a representação da linha, tudo isso vocês podem mexer. São coisas que tipicamente não vamos decorar, a menos que usemos muito isto, mas se vocês procurarem online como é que se faz um gráfico desta maneira ou de outra, facilmente encontram a receita e a forma de especificar isso. Portanto, a ideia que eu queria deixar é que há muita flexibilidade aqui para vocês controlarem as cores, o aspecto, a exposição e assim por diante. Mas agora vamos ver um exemplo concreto. Se vocês procurarem aqui no matplotlib.org, tem imensos exemplos de gráficos diferentes que podem fazer. Não é só este tipo de lotes, tem gráficos em 3 dimensões, gráficos de superfícies, coisas assim desse género. Tem muitas coisas diferentes. Mas vamos ver agora um exemplo quando estamos a traçar a distribuição de tamanhos das cadeias de citocromos que obtemos nestas várias sequências. Portanto, aqui foi simplesmente ir ao PDB procurar citocromo, estão lá 12.000 e tal sequências diferentes associadas com esta etiqueta. Claro, não são necessariamente todas citocromos, simplesmente procurei pelo termo, mas também isto é só um exemplo, não estava muito preocupado com isso. E nós podemos descarregar o ficheiro FASTA com estas 12.000 sequências. Claro que isto é demais para processar à mão, portanto vamos fazer o processamento automático, vamos começar a criar uma função que lê todas estas sequências. Portanto, isto já aproveitam para fazer uma pequena revisão. Temos aqui a função que recebe o nome do ficheiro, abre o ficheiro com aquele nome e lê as linhas todas. E agora vamos criar um dicionário. Começamos com um dicionário vazio e o que nós temos de fazer aqui é ver se numa linha, quando aparece aqui o sinal de maior, está-nos a indicar que isso vai ser uma sequência com este identificador. E depois, nas linhas que não têm a sinal maior, são aquelas são as que têm a sequência que corresponde ao último identificador que encontramos. Então vamos ter esta variável aqui, o last key, que será o último identificador que encontramos, e é lá que nós vamos pôr todos os trechos de sequência que formos encontrando. Portanto, para cada linha aqui, nós vamos verificar se ela começa com o sinal de maior. Se começa com o sinal de maior, então vamos buscar o que está a seguir ao sinal de maior até ao fim e limpar. Vamos usar aqui este strip, que é para tirar aquele caractere de mudança de linha, aquela coisa do costume, e isto será o nosso identificador, o último que encontrarmos. E agora vamos criar uma entrada no nosso dicionário com este identificador, mas com a string vazia, porque ainda não temos a sequência. Só temos a entrada no dicionário, mas está lá a string, mas ainda está vazia. Caso contrário, se nós encontramos uma linha destas, então vamos acrescentar a sequência que encontramos aqui ao último identificador que encontramos. Então vamos pôr no dicionário das sequências, na entrada correspondente ao último identificador, vamos somar a isto a sequência que nós obtivemos limpa daqueles caracteres mudança de linha. Já agora notem aqui o mais igual. Se vocês puserem x mais igual a 1, é o equivalente a pôr x igual a x mais 1. Como esse tipo de construção de acrescentar uma coisa ao que já existe e depois guardar na mesma variável é muito comum, o Python tem uma notação curta para isso, que é o mais igual. Portanto, o que isto faz é o mesmo que dizer que temos aqui a última sequência, a sequência nesta última chave, vamos-lhe acrescentar a nova sequência e guardar novamente no mesmo sítio. Portanto, estamos a fazer a sequência crescer a cada linha que encontramos e organizamos um dicionário que vai ter cada um destes identificadores e a sua sequência por aí fora. Portanto, vai ter todas as 12.000 e tal sequências neste dicionário. Agora precisamos de calcular os comprimentos deles. Vamos usar aqui um vetor do NumPy. O nosso vetor vai ser um vetor só com uma dimensão e tantos elementos quanto o comprimento do nosso dicionário de sequências. Portanto, para cada sequência vamos ter um tamanho que vamos calcular. E agora vamos preencher o nosso vetor com cada uma das sequências o seu tamanho correspondente. E para isso, dá-nos jeito de usar esta função enumerate. Vocês viram maneiras de fazer aquele ciclo for percorrendo um vetor ou usando o range para percorrer os índices. O enumerate é bastante útil porque quando nós fazemos enumerate de um conjunto qualquer de elementos, ele vai nos dar um par que é o índice e o elemento. Portanto, o primeiro elemento que saiu tem índice 0, o segundo elemento que saiu tem índice 1 e assim por diante.
Então nós podemos enumerar todas as chaves desta sequência com um número único para cada uma delas. E podemos usar esse número para pôr no nosso vetor e ir buscar o comprimento da sequência associada àquela chave. Então, basicamente, o que temos aqui vai ser um vetor com os comprimentos todos das nossas sequências. A primeira tem 33 aminoácidos, a segunda 73 e assim por diante. Agora, podemos fazer um histograma. Nós, basicamente, fazemos isto. Usamos a nossa função para ler o nosso ficheiro com todas as sequências, a função para ler o FASTA. Depois, neste vetor, vamos pôr o resultado, calcular os tamanhos todos de todas as sequências. Agora temos o vetor dos tamanhos dos citocromos. Vamos criar uma imagem e vamos mandar fazer um histograma. Nós temos esta função, isto, no plot, com o vetor dos tamanhos e sem bins, portanto, sem partições diferentes por onde ele vai distribuir as barras do histograma. E agora gravamos a imagem e temos aqui o histograma com a distribuição. Temos aqui uma concentração grande de tamanhos, depois temos aqui alguns que vão até quase aos 3500. Isto, nós fizemos, isto foi o resultado deste plot do histograma. Portanto, nós não precisamos estar a calcular mesmo o histograma, mandamos fazer o plot. Agora, nós podemos ver aqui que esta parte não é muito interessante. É melhor concentrarmos, por exemplo, do 1000 para baixo, porque temos aqui uns outliers que são um bocado estranhos. Então vamos ver a distribuição só aqui do 1000 para baixo. E aqui podemos dar um exemplo de como isto é fácil de fazer, porque o NumPy permite-nos indexar elementos de um vetor por uma condição, por verdadeiros ou falsos. E quando nós fazemos uma comparação de um vetor do NumPy com alguma coisa, ele vai comparar cada um desses elementos e vai nos dar um vetor de verdadeiros ou falsos. Portanto, esta expressão, isto aqui é um vetor com os tamanhos todos. Seed size menor que 1000 vai nos dar um vetor com o mesmo tamanho que o seed size, portanto, com tantos elementos quanto os nossos citocromos que temos, com falsos ou verdadeiros, conforme aquele elemento é menor que 1000 ou não. Portanto, se for menor que 1000 está verdadeiro, se não for menor que 1000 é falso. E quando nós endereçamos o vetor com os nossos tamanhos, usando esse vetor de verdadeiros ou falsos, obtemos só aqueles em que isto é verdadeiro. Portanto, se nós queremos só ter os tamanhos dos citocromas com menos de 1000 resíduos na sequência, basta-nos fazer isso. Os nossos tamanhos vão ser os tamanhos que eram, mas só daqueles em que isto é verdadeiro. E agora ficamos com um novo vetor seed size com menos citocromas, mas que só tem aqueles em que é verdade que têm menos de 1000 resíduos. E agora temos este histograma onde já nos livramos daqueles outliers todos. Okay? Agora, há um problema com os histogramas, é que são muito sensíveis ao número de partições que nós usamos, àqueles bins. Vejam, por exemplo, a diferença entre usar 38 ou 39 bins. Há aqui sítios em que muda muito a forma como temos a distribuição, porque uns calham ou de um lado ou do outro e depois altera muito as barras. Portanto, um problema dos histogramas é isso, esta descontinuidade nas barras, que pode-nos estar a esconder algum padrão que seja mais interessante. Então, para complicar um pouco este exemplo, vamos fazer um gráfico em que vamos usar este Kernel Density Estimation. Isto é parecido o resultado é parecido com um histograma, só que em vez de nós estarmos a contar quantos é que calham em cada uma destas gavetas, nós vamos para cada ponto, no sítio onde ele calha, no tamanho, vamos somar uma solução contínua. Por exemplo, uma curva gaussiana, um triângulo, algo assim. E quando somamos isto para todos os pontos, as curvas deles vão se acumulando, vão ficando mais altas no sítio onde há mais pontos, mais baixas onde há menos, mas como são todas contínuas, o resultado é bastante mais suave e não tem estas sacudidelas como tem o histograma. Portanto, para fazer isto, vamos criar esta função que vai receber um conjunto x, que é o eixo do x, o sítio onde nós vamos calcular o nosso gráfico, um sigma, que é o desvio padrão aqui da curva gaussiana que nós estamos a usar, portanto vamos usar esta curva aqui, esta cor de laranja, e os valores que nós temos que traçar. Portanto, estes valores serão, por exemplo, os tamanhos dos citocromos. Cada um destes valores vai, no sítio onde ele calha, no eixo do x, vai somar ali uma curva à volta. E vamos fazer isso iterativamente para todos os valores.
Portanto, temos aqui, vamos criar o nosso gráfico, o nosso y, como tendo o mesmo tamanho do x, mas inicialmente tudo a zero, por isso podemos multiplicar o x por zero. Notem que o x é um vetor, tem muitos valores lá, mas agora quando multiplicamos por zero, vamos ter um vetor só com zeros, com o mesmo número de elementos. Este, normalização, é basicamente esta constante, que é para isto depois dar o integral desta função. E agora, para cada valor, nos valores todos que nós temos, vamos calcular um vetor que é a diferença entre esse valor e todos os valores do x. Portanto, basicamente o que estamos a fazer é que se o x começa em 100 e nós temos um 110, vamos ter uma distância de 10 em relação à origem, 0 em relação ao 110, menos 10 em relação ao 120 e assim por diante. Portanto, cada coordenada aqui no valor de x, nós estamos a ver a sua posição relativa ao nosso valor. E agora vamos somar aí esta função. Notem que isto aqui também, este u também é um vetor, portanto nós estamos a fazer a operação sobre todos os elementos do vetor e estamos a calcular esta função. É parecido com o que fizemos com o seno, esta é só um bocadinho mais complexa, mas estamos a fazer isto tudo ao mesmo tempo por todos os elementos do vetor. E depois vamos somar este vetor àquele que inicialmente era zero. Então, a cada ponto, cada tamanho do citocromo, por exemplo, nós vamos somar uma curva daquelas em que o pico corresponde ao tamanho do citocromo quando traçado naquele eixo X. E vamos fazer isso com todos, vamos fazer a soma deles todos. E isto é o que nós depois obtemos. Portanto, fiz aqui um X que vai de 0 a 900 com 400 pontos. Portanto, tem este eixo aqui, são 400 pontos uniformemente distribuídos do 0 ao 900. E agora vou calcular aquele gráfico do Kernel Density Estimation, pondo todos os meus tamanhos dos citocromos a contribuir para uma curva gaussiana, com um sigma de 10, um desvio padrão de 10, naquele eixo X. E obtenho assim. Se eu aumentar o desvio padrão, se eu alargar um pouco a curva, isto vai ficar mais suave. Portanto, eu posso, encolhendo ou alargando a curva, controlar a suavidade do gráfico. Mas não tenho aquele problema do histograma de andar as coisas todas a saltar conforme eles caem de um lado ao outro, porque eu estou a fazer isto com uma função contínua. Agora, isto é um exemplo só para mostrar que isto é uma coisa que é muito chata de fazer no Excel. Se vocês tiverem 12.000 tamanhos de citocromos e quiserem somar 12.000 vezes aquela função gaussiana para depois calcular o gráfico, vocês precisam de uma folha enorme no Excel para fazer essas contas todas. Mas aqui é meia dúzia de linhas de código e vocês conseguem implementar uma coisa destas e fazer os gráficos. Portanto, este tipo de ferramentas, se começarem a habituar a usar, permite-vos fazer muito mais coisas do que alguma vez iriam ter o trabalho de fazer sem um pouco de programação. Portanto, resumindo aqui, este Matplotlib dá para fazer muito mais coisas do que eu mostrei aqui. Isto é só uma pequena introdução. Vocês podem ver mais na documentação da biblioteca. E esta combinação da biblioteca do NumPy, que nos permite trabalhar facilmente com vetores, com a parte gráfica, é bastante útil para processamento e visualização de dados, porque permite fazer coisas relativamente complexas ou bastante poderosas na visualização de dados, mas de uma forma muito simples.